Programa Mercado e Ação, lembrando que sempre nas terças-feiras, às 22 horas e 30 minutos, nas quintas, às 23 horas e 30 minutos e no sábado, às 8 horas da manhã, estamos com você no canal 6 da NET, Poa TV. E hoje recebendo Carlos Paiva, economista, pesquisador da Fundação Economia e Estatística do nosso estado, professor da Faculdade em Taquara, enfim, um especialista na caixa preta que se transformou a nossa economia. Bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Professor Carlos, a crise tem origem real ou ela é especulativa? As duas coisas são verdade. A base fundamental é real. Como eu já comentei aqui contigo no teu programa, eu estou de pleno acordo com o Bresser Pereira, o fundamento da nossa crise é a desindustrialização que está associada ao plano real mesmo. A estrutura do plano real é a seguinte: se combate a inflação elevando os juros e valorizando a nossa moeda. Quando tu valoriza a moeda, você cria uma concorrência à produção interna através da importação. Com isso, como isso se tornou crônico na economia brasileira, você foi criando um sistema de desestruturação da indústria interna, fundamentalmente, que era menos competitiva. A agricultura não. A agricultura nossa é muito competitiva, mas a indústria é menos competitiva. Então, cada vez que a inflação botava a cabeça de fora, você puxava o juro, valoriza o real e trazia o importado. A indústria foi sendo corroída. Quanto mais importa, menos produz mata internamente. A indústria. E foi desindustrializando a economia. Então, tem essa dimensão real. Agora, tem também uma dimensão especulativa que está associada a uma crise política e que acabou gerando um certo temor do investimento. O investidor está temeroso. Essa crise política não é uma crise necessariamente só negativa, mas ela está levando a uma paralisação dos investimentos. É óbvio que o carro-chefe dos investimentos na economia brasileira são as construtoras, e todas elas hoje estão, e é o setor de petróleo e gás, e todo ele hoje está sendo investigado. Então, tu tem tem que puxar o freio desse setor. Esse setor puxando o freio, a economia entra... Sim, petróleo e gás acaba correspondendo com seus derivados todos a mais de 25% do PIB. Eu não diria que tanto, mas... Eu digo porque ele entra no transporte, ele entra na aviação, somando todos esses periféricos, não só a indústria. Na verdade, há uma sobreestimação, mas é assim, ó, quando a economia já está no seu limite, a gota d'água vira o copo, tu entende? Mesmo que não seja essa percentagem, eu diria que é menos do que isso, mas não importa, ela é suficiente para que você transborde, tá? Eu diria que o setor de petróleo e gás hoje estaria em torno de 10%, 12% do PIB, mas isso é suficiente para quando você freia esse setor gerar uma crise na economia, tá? Os últimos dados no nosso estado aqui, ele era um pouco superior, mas é dentro do estado, não em termos Brasil. Sim. Okay. Sim, tudo bem. Realmente houve um conjunto de investimentos dentro do estado associados ao polo petroquímico. Eu estou fazendo confusão. Eu estava me referindo à questão tributária, a receita do Estado. Do Estado. Eu fiz confusão, perdoe-me. Não, sem sombra de dúvida. Na questão tributária, porque aí também é uma opção... Bom, vamos acabar fugindo um pouco, se a gente entrar nesse campo. Tá. Não, mas é interessante. Mas alguns dias atrás saiu que a economia do nosso Estado caiu mais que a nacional. É verdade isso? Sem sombra de dúvida, até porque nós somos particularmente dependentes da dinâmica da agroindústria. Nós tivemos uma dinâmica perversa nos últimos anos na agroindústria no Rio Grande do Sul. Está tendo uma recuperação agora. Mas, assim, para mim, o positivo é que, com a desvalorização do real, nós vamos ter uma recuperação pelas exportações da economia brasileira. E aí eu já tenho um prognóstico: o Rio Grande do Sul vai crescer mais no ano que vem do que a economia brasileira. Assim como nós tivemos um problema maior nos anos anteriores, e tivemos, em função de problemas tanto climáticos quanto de problemas associados ao câmbio, nós teríamos um crescimento provavelmente maior no próximo ano do que a economia brasileira. O Rio Grande do Sul, em geral, ele sai na frente.
tanto no lado negativo quanto no lado positivo. Sim. Nós antecipamos, de certa forma, a economia brasileira. Existe um teste que se faz, que se chama teste de Grange, a respeito de performance, diz assim, será que o Brasil explica o Rio Grande do Sul? Ou seja, o Rio Grande do Sul segue o Brasil ou o Brasil segue o Rio Grande do Sul? E, teoricamente, é impossível que o Brasil siga o Rio Grande do Sul, mas, por incrível que pareça, dá positivo que o Brasil segue o Rio Grande do Sul, porque, na verdade, o Rio Grande do Sul antecipa aquilo que vai acontecer com o Brasil, sabe? Está previsto pela condição climática uma safra excelente este ano. Uhum. Isso deve gerar receita bastante grande. Essa receita, basicamente exportação não paga alguns tributos. Uhum. Isso vai gerar receita para o Estado ou somente depois que chegar no cidadão comum, na pessoa física, que isso vai circular essa moeda e daí sim vai gerar recursos para o Estado? Infelizmente, houve uma especialização perversa na nossa economia, porque não necessariamente a agroindústria teria que ser toda ela voltada para a exportação. Se nós tivéssemos feito uma especialização agroindustrial voltada mais para o mercado interno, como eu sempre defendi que o governo do Rio Grande do Sul deveria ter trabalhado, para o setor lácteo, por exemplo, ou para o setor de proteína animal mais, que é voltada mais para o setor interno, em vez de se deixar levar por alguma coisa que não tem muita agregação de valor, como soja e o tabaco, que foi o que acabamos fazendo no Rio Grande do Sul, que para mim é um dos responsáveis pela nossa baixa performance nos últimos anos, nós teríamos tido uma agregação maior. Mas, de qualquer maneira, existe sim uma resposta pela própria movimentação que se dá no setor secundário e no setor de comércio. Ou seja, você tem uma agregação de valor, você movimenta o setor terciário. É na segunda circulação desse dinheiro. É na segunda circulação do dinheiro, exatamente. Você não tem um pagamento de impostos imediatamente, quando vai para o exterior, mas você tem uma segunda circulação do dinheiro. É pelo setor secundário, é pelo setor terciário, em particular pelo setor de serviços. A partir dali, por essa movimentação, é que você tem arrecadação pública. E esse dinheiro dessa exportação, ele fica no Estado? O dinheiro da exportação? Da exportação? Sim, fica. A maior parte sim. Depende de quem é o agente exportador, mas a maior parte sim. A maior parte é aqui, né? A parte do que diz respeito ao pagamento do produtor fica no Estado. Existe alguma solução regional para o Rio Grande do Sul se tornar um pouco mais competitivo, saindo da questão da agricultura, da pecuária? Na verdade, não se trata exatamente de você ter que sair da região do setor da agricultura, da pecuária. Se trata de você poder agregar valor dentro das cadeias agroindustriais. Eu sempre dou como exemplo o que a Nova Zelândia fez. O setor de leite é um setor, não é um setor, ele é uma cadeia. Eu estive na Nova Zelândia analisando como é que a Nova Zelândia conseguiu se tornar um país altamente desenvolvido, centrado no que nós fazemos naturalmente. Lácteos, turismo, vinho, têxtil, lã, carne, e eles são altamente desenvolvidos, com PIB per capita 3 vezes maior que nós. Acontece que eles produzem só de equipamentos para o processamento de lácteos, é uma coisa de altíssima sofisticação. Você precisa ver o que é. Nós temos essa indústria aqui no Estado? Nós temos parcialmente, mas nós não desenvolvemos mais, porque quando você entra nesse setor, você acaba caindo. Você deixa o mercado dominar. A soja é muito mais atraente, porque a China é grande compradora. O mercado mundial quer que se compre soja. E não há uma interferência governamental no sentido de dirigir para que se vá para um setor que é mais agregador de valor e que tenha cadeias longas. Você considera qualquer setor agrícola como um setor menor. Você não tenta canalizar para que se vá para uma cadeia longa agroindustrial, percebe? Você considera qualquer coisa, porco, leite, soja, como igualmente ruim. E você procura trazer para aquele setor que é de microeletrônica, do CEITEC, para o setor militar. Esses são os sofisticados, esses são os chiques. O resto deixa que o mercado defina. Não é assim. Tabaco tem cadeia curta, não interessa processar. O processamento só pode ser feito perto do centro consumidor, porque uma carteira de cigarro é uma folha de tabaco cheia de ar. Onde é que tu vai processar? Quando você prensa o tabaco, ele vira quase
uma madeira. Você exporta o tabaco prensado, você não exporta o cigarro processado. Você exporta o tabaco prensado e lá você processa na China. Agora, o leite não. O leite você pode processar queijos finos. Você não pode levar o leite com pouco processamento porque ele estraga. Algum processamento você tem que dar. E a própria retirada do leite do animal, ele exige técnica, ele já exige um maquinário sofisticado para que não haja intervenção. Então, você tem uma agroindústria extremamente complexa na Nova Zelândia. Então, o Estado deveria estar definindo que setor da agroindústria deveria... Não, o Estado ignora isso. Quem é que fez uma boa especialização agroindustrial? Santa Catarina, o Paraná também. E por isso eles estão crescendo muito mais do que nós. Nós deixamos para ir para tabaco e soja. O governador Sartori está fazendo o tema de casa nessa área? Nós não temos governadores que, de fato, tenham se preocupado, infelizmente, com o setor da agroindústria. Eles ficam preocupados demais com a equação fiscal, do meu ponto de vista, e com a atração de empresas externas. Nós temos empresas, inclusive, altamente qualificadas no plano tecnológico, que deveriam ter sido um pouco mais objeto de atenção, inclusive, especialmente na Serra. Nós temos um setor metalmecânico sofisticado, nós tínhamos setores de ônibus e de caminhões altamente sofisticados que foram um pouco objeto de atenção. Tentamos atrair empresas de automóveis de outras regiões, em vez de dar atenção para o nosso setor metalmecânico. Nós não tivemos realmente governadores que deram muita atenção para a nossa indústria local. Agora, a grande preocupação do Sartori hoje tem que ser com a questão fiscal. O meu ponto de vista, entretanto, é que não adianta você querer resolver apenas cuidando dos dispêndios e aumentando as receitas. Existe um problema de ordem estrutural que diz respeito ao excesso de dispêndio com a folha. E o Rio Grande do Sul, nesse plano, ele é completamente distinto dos outros estados da federação. Nós somos o único estado que tem quase que 75% do seu comprometimento da receita líquida com a folha de pagamentos. E desses 75%, 53% é com aposentados. Não existe nenhum outro estado igual. O Rio de Janeiro, que vem logo em sequência, tem 40% de comprometimento com aposentados. Nós temos mais da metade de comprometimento. Essa é uma situação completamente distinta. E ela não tem solução? Não existe uma solução a não ser de negociação com o governo federal. É preciso saber negociar, é preciso explicitar essa diferença, e essa diferença tem raízes históricas. Nós precisamos, portanto, de negociar. E essa negociação envolve você ter que contemporizar, você ter que trabalhar dentro de uma relação de afinidade, de algum tipo inclusive, de um trabalho em prol de uma redefinição de um pacto federativo. Não é possível. Nós operamos ainda dentro de muito confronto. Nesse momento, me parece, voltamos à tua pergunta inicial, a crise ela é real ou a crise ela é especulativa? A crise tem base real, mas existem elementos que são em parte especulativos e que eu acho que existe um estímulo que provoca um terror na população, e esse terror torna especulativa. Exato. Todos deveriam estar contribuindo. Veja, nós temos hoje, evidentemente, um problema de carência no setor de segurança. Não há a menor dúvida. Nós precisamos... O Estado do Rio Grande do Sul não está conseguindo... Em função do número de aposentados, nós não conseguimos ter uma ampliação do número de agentes ativos na educação, na segurança e na saúde. Os gastos aumentam porque aumentam os aposentados. É preciso que o governo federal compreenda a necessidade de honrar com a população. Sim. Essa população precisa de uma negociação. É preciso que se trabalhe isto. A gente começa a conversar com o professor Carlos Paiva e o tempo voa. Estamos aproximando, faltando assim, acho que 20 segundos. Dá o teu Feliz Natal. Eu espero que no ano que vem nós tenhamos mais condições de ter diálogo nesse país, diálogos entre todos os agentes públicos e privados e compreensão, disposição efetivamente para nos compreendermos um pouco mais. Essa é a esperança que... E ficamos por aqui desejando um Feliz Natal e um ano novo legal.